28 de abril é dia da educação e a gente traz dados do Censo Escolar do Ministério da Educação mostrando o aumento do número de escolas com educação especial em Campinas. Thalita Souza conta pra gente. O número de escolas com educação especial subiu 3,4% em Campinas. São 566 unidades, incluindo municipais e particulares. Essa quantia representa 84% do total de escolas na cidade. Em 2023, eram aproximadamente 540 unidades oferecendo a modalidade. O dado é do Censo Escolar de 2024, o mais recente do Ministério da Educação. O estudo ainda aponta que 105 unidades tem atendimento educacional especializado, representando 15% das escolas da cidade. O número anterior era de 96. A modalidade trabalha não só a parte da educação, mas identifica as necessidades do aluno. Segundo dados da Prefeitura, Campinas reúne 495 crianças e adolescentes de escolas municipais recebendo esse atendimento individualizado. Sabrina de Oliveira é professora de educação especial e explica a importância das duas funções no desenvolvimento do aluno na escola. E que em Campinas tem essa diferença, né? Então tem um professor que atua com as crianças no horário de aula e tem um outro professor que atua só em sala de recursos. Então são dois cargos diferentes que aí juntos, né, vão aí atender melhor o desenvolvimento da criança. Qual recurso a criança precisa para poder se desenvolver lá na sala de aula? Então a gente fala que no contexto escolar é um currículo e na sala de recursos são os recursos. Então a criança precisa aprender o braille, é na sala de recursos que ela vai aprender. A comunicação alternativa, então quais são os recursos que essa criança precisa, né, adquirir para poder acompanhar lá no contexto do escolar, da sala de aula. Débora Corigliano é psicopedagoga e especialista em neurociência da educação. Ela explica que esse tipo de atendimento auxilia na independência do estudante. Atendo crianças com graus de transtornos neurológicos, assim, graves, né, crianças com deficiência intelectual, que precisa, por exemplo, uma criança de 10 anos que ainda não está alfabetizada e de repente começa a ler, a escrever. Então é um trabalho que vale a pena investir, porque a gente está preparando essa criança não só para a escola, mas para a vida, né? Então o diferencial é isso. Então se a escola promove uma sala, promove um professor, dá a essa criança um professor especializado, a ajuda é muito significativa. Rosimeire Belotto é mãe do André, de 13 anos. Ela conta que o atendimento especializado vem ajudando bastante o desenvolvimento do filho que tem síndrome de Down. Ele se sente incluído, né? Quando fala de vir para a escola, ele sabe que ele está vindo para a escola, então para ele é muito importante ele participar, ele tá dentro da idade dele, tá dentro da série dele, então assim, ele evolui junto com as crianças, por mais que ele tenha uma dificuldade, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe todas as aulas que ele tem durante o dia, ele tem a comunicação assim, limitada, mas ele tem a limitação dele normal, tudo, mas ele participa muito da sala de aula e ele gosta, todo mundo da escola conhece ele e isso faz ele se sentir bem dentro da escola. Os dados do Censo Escolar também apontam aumento nas escolas da educação básica que possuem banheiros adequados para pessoas com mobilidade reduzida, de 337 em 2023 para 351 no ano passado. Com isso, metade das escolas conta com acessibilidade nesse tipo de estrutura. De Campinas, Thalita Souza. É um assunto necessário, né? Diante não só do aumento de escolas, mas dos alunos também inseridos nessa educação especial nas escolas e como lidar com esses novos membros, né? Seja na estruturação das escolas, das equipes de atendimento e esse acompanhamento do aluno que não é só dentro também da sala de aula. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a Lindsay Carvalho Vieira, que é pedagoga, especialista em educação especial e que está em contato aqui com a CBN. Seja bem-vinda, Lindsay. Estamos sem seu áudio, Lindsay. Ah, desculpa. Bom dia. Bom dia. É um assunto mais que necessário, né, Lindsay? Muito necessário, porque a educação inclusiva, né, ela é um desafio hoje. Porque a educação inclusiva, quando a gente fala em educação inclusiva, ela vai além das crianças com deficiência.
né? Nós temos os casos aí das crianças que vêm de outros países, nós temos os casos da educação também da questão das crianças que precisam aí de um acompanhamento, né, com a questão de surdez, né? Existem vários casos, vários diagnósticos aí, e quando a gente fala, né, da educação inclusiva, o professor, ele é visto como mediador, né? Ele é o ponto central aí que faz a educação inclusiva funcionar dentro da sala de aula. Tá? E aí, muitas vezes, é o próprio professor que identifica até alguma necessidade daquele aluno, né? Às vezes fica mais tempo na escola a criança do que ali na relação com a família. Identifica alguns sinais que precisam ser compartilhados e aceitos também pelos pais, né? Isso mesmo, a partir do professor, né, vem a questão de estar tendo essa percepção, né, da diversidade dentro da sala de aula, propondo, né, uma parceria com as famílias, tá orientando. Então ela tem que o quê? Conquistar essa família, aproximar essa família e trazer para o meio escolar para que essa família perceba o quão importante é esse diagnóstico dessa criança. Enxergar que um fechamento de diagnóstico não é uma coisa ruim, né? É algo que a gente vê que quando o diagnóstico é feito precocemente, o desenvolvimento dessa criança, quando ela é atendida a partir, né, na primeira infância, por exemplo, que é até os 3 anos, o desenvolvimento dela é muito melhor, né? E aí esse professor né? Porque o professor, essa criança, quando ela tem um diagnóstico fechado, ela tem direitos, né? E às vezes quando a família é um pouco resistente, não aceita, porque a gente percebe, né, que tem um luto familiar. As famílias percebem, opa, meu filho não tem esse mesmo desenvolvimento de outras crianças. E aí, até essa aceitação, existe um processo, né, de luto e de parceria. Por isso que o professor precisa se aproximar dessa família, acolher essa família, orientar, conversar um pouco mais para essa aceitação. Agora, passado esse luto que você diz, né, muitos também correm atrás para buscar o cumprimento da legislação dentro das escolas, como, né, um apoio a mais ali para o professor, uma metodologia que seja também direcionada para esse aluno, mais específica, mesmo que seja no contraponto aí da maioria de uma sala, né? É sim preciso olhar para esse aluno individualmente e trabalhar, sejam as suas habilidades ou suas deficiências. O que acontece? Esse professor também vai fazer o papel de orientar essa família, porque muitas vezes a família não sabe o que fazer. Tá, eu descobri que meu filho tem TEA, né? Tem autismo, transtorno de espectro autista. O que eu faço agora? Né? Como que eu consigo um professor de apoio? Então, nós sabemos pela legislação, um professor de apoio, quem tem hoje direito é somente a criança com TEA. Né? Outros casos precisariam de um professor de apoio? Sim, né? Nós temos casos às vezes de uma criança com paralisia cerebral dentro de uma sala de aula, que às vezes não tem a oralidade, não tem a questão motora, e aí precisaria desse professor. Então, a legislação hoje, ela somente dá esse direito de professor de apoio para essa criança com TEA. Tá. Aquelas que têm superdotação também não precisam ser trabalhadas com mais, aproveitando melhor seu potencial de habilidades? Aí temos, né, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que aí o que acontece? O professor vai estar elaborando esse plano para estar desenvolvendo com essas crianças, né, com cada especificidade, né?
E aí, o que acontece, né? Nós temos vários, né, desafios dentro da sala de aula, dentro da escola, com a questão da inclusão, né? Uma das dificuldades é o número de alunos por sala de aula. Pela legislação brasileira, né, o máximo é de 30 alunos. Mas, dependendo da medida da sala de aula, se a sala de aula é um pouco maior, mais extensa, essa sala de aula pode chegar a ter 42 alunos, dependendo. Se uma sala é menor, porque pela legislação, cada aluno tem direito a 1 metro quadrado. Então, se a sala de aula é um pouco menor, aí nós teremos um caso de menos alunos, né? Então, imagina um professor dentro de uma sala de aula com 30 alunos, cada um com uma especificidade, né? Então, esse apoio, né, pedagógico, especializado, é extremamente importante para as crianças, né? Eu já tive sala de aula que eu tinha que preparar 4 tipos de atividades diferenciadas. Então, eu tinha uma criança com deficiência intelectual, que não sabia nem as letras do alfabeto, uma que estava aprendendo as famílias silábicas, por exemplo, outro que tinha TDAH, dentro da sala de aula, e o restante da turma, mais os desafios, né, de comportamentais e etc. Então, essa inclusão depende muito do professor, né? E cabe a esse professor estar estimulando essas famílias. O que acontece? Hoje, né, há 15 anos, por exemplo, a proporção, né, era apenas 1,2% de alunos com deficiência dentro das salas de aula. Hoje, né, a gente tem um número aí que chega a 91,3% de crianças com deficiência dentro da sala de aula. É um avanço, sim, né? É uma vitória essas crianças serem incluídas. Porém, a estrutura escolar precisa ser revista, né? E isso depende, claro, também do poder público, né? Dos gestores, para poder trazer isso para a nossa realidade, porque, como você disse, né? Nos últimos 15 anos veio tendo esse aumento do diagnóstico, né? Das crianças, principalmente com transtorno do espectro autista. A cada 33 crianças nascidas, uma hoje apresenta o transtorno, né? Tem TEA. E aí isso é um desafio que vai ser constante. É isso mesmo. Além, o que eu percebo, a legislação brasileira que gere a educação, ela já está ultrapassada, né? Então, essa legislação, a mais recente, por exemplo, tem 10 anos, né? Foi feito em 2015, por exemplo, teria que ser revista, porque a clientela da escola já foi alterada, já aumentou o número de alunos. Espera aí, a gente não tem que rever o número de alunos por sala de aula? Porque a inclusão aumentou. Então, o que cada aluno precisa? A reestruturação escolar, né, tem que começar desde a legislação, para que seja cumprida, né? E também a questão de acesso à saúde pública, né? Então, nós professores dentro da sala de aula, nós percebemos alguns aspectos em alguns alunos, nós chamamos essa família, a gente fala, vai lá, a gente faz o encaminhamento, faz a reunião, mas tem famílias que ficam anos e anos numa fila de espera para passar por uma avaliação com essa criança. Então, a criança vai crescendo, vai tendo a percepção que ela está ficando para trás, né? No caso de uma criança com deficiência intelectual leve, ela tem percepção que ela não está avançando como os colegas. Então, chega num 3º ano do ensino fundamental e não quer ir para a escola, porque não consegue fazer as atividades. Os amiguinhos já têm a percepção e falam, por que ele não faz, professora? Então, ele não tem esse diagnóstico fechado porque está na fila durante anos. Então, assim, nós, da educação, nós precisamos de um sistema de saúde também que funcione, né? Tanto para investigação como para avaliação e, às vezes, orientação, uma parceria aí, né? Que
a criança faz um atendimento especializado, né, multidisciplinar, numa clínica, numa instituição, esses profissionais venham para a escola e orientem o professor, muitas vezes, o que fazer. Pode sentar aqui na frente. Não, é melhor que ele sente no meio da sala, né, ou então no canto, ou do lado mais próximo ao professor. Orientações que às vezes o professor tem receio. Por quê? Por falta de conhecimento e orientação. Então, tem uma criança com paralisia cerebral, eu não posso relar nela que vai quebrar, eu não posso tirar ela da cadeira de rodas numa educação física, por exemplo, e nós precisamos desse apoio também, né, multidisciplinar, de um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, né, um psicólogo, né, que às vezes tem um conhecimento maior pra gente. Lindsay Carvalho Vieira é pedagoga, especialista em educação especial, que eu agradeço por estar ajudando a ampliar um pouco mais esse debate, que não fica só aqui não. A gente lembra que vai acontecer o Fórum Diálogos para a Educação, promovido pelo Grupo EP, com essa abordagem, educação neurodivergente, que é um tema que foi escolhido pelos próprios educadores, que destacaram exatamente os desafios da inclusão. Então, fica esse convite para quem se interessar, inclusive participar das discussões, é só acessar o diálogosnaeducação.com.br, é o site. Lá você pode fazer a sua inscrição, inclusive para participar do fórum que vai acontecer agora no mês de maio. Em 22 de maio em Piracicaba, para ser mais preciso. Obrigada, Lindsay. Eu que agradeço, espero ter acrescentado aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada, Lindsay. Até a próxima. É isso, né? A proposta é exatamente priorizar aí o caráter humano para buscar soluções educativas, reconhecendo também a diversidade, né, nesse funcionamento, digamos, do cérebro, valorizar as diferentes formas de aprender, pensar e interagir para construir uma sociedade melhor também, inclusive com a educação, né, disponível. E a atualização da legislação, especialmente como a Lindsay acabou de citar também em relação à inclusão desses alunos. 10h30. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflexpneus.com.br. Colégio Rio Branco, Campinas. Muito além da sala de aula. Produtora Páprica Filmes. Há 21 anos movimentando o mercado publicitário.